Olá, tudo bem? Como é que você está? Vamos de porção diária? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre, né? Porque nós nunca saberemos quando você vai assistir, vai refletir sobre esse conteúdo que nós separamos hoje para você aqui. Como sempre digo, é a minha devocional que eu compartilho com vocês. E é interessante que cada dia é uma mensagem, cada dia é uma palavra, cada dia é um tempo de qualidade, cada dia é algo novo sobre a palavra para nós refletirmos. E hoje eu estou com o texto de Lucas, capítulo 12, e o versículo 34. Passagem bem precisa e necessárias para os nossos dias. Diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vou repetir. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Lucas, como nós sabemos, ele é um médico, doutor, né, e estudioso sobre a palavra. E o livro de Lucas, ele é composto por pesquisas, né? Ele pesquisou os evangelhos, ele pesquisou as pessoas ao seu alcance e deixou o seu livro registrado para nós. E aí, interessante que dentro desse primeiro ponto de reflexão que a gente já pode aprender aqui com esse texto de Lucas, dentro desta palavra que ele fala o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Você já pensou que a maioria dos cristãos, a maioria de nós cristãos, ou a maioria das pessoas que já ouviu falar sobre Deus, sobre Jesus, ou que já entendeu o amor de Jesus por alguma experiência na vida, por alguma experiência, algum momento, algum testemunho, alguma coisa que Deus já fez por essas pessoas, a resposta, quando é perguntada para eles, qual é o seu maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? Como nós cristãos, pessoas também que tiveram experiências inexplicáveis da parte de Deus, vai também dizer: o meu maior tesouro é Deus. O meu maior tesouro é o amor de Jesus. E isso vai ser como prioridade na vida, isso vai ser como prioridade de resposta imediata, porque a experiência foi tão impactante que ele vai dizer que para ele e para todos que estão à sua volta ali testemunhar que o seu maior tesouro é o Senhor Jesus, ou o amor dele, ou Deus em sua infinita graça e misericórdia. O que me deixa um pouco pensativo sobre esta resposta, que aí agora vai um confronto, dentro dessa reflexão vai um confronto para mim e vai um confronto para nós agora. Será que é mesmo Deus a nossa primeira prioridade, a nossa melhor decisão, a nossa melhor ação, a nossa melhor lembrança do que vem ser como primeiro, levando em conta que tesouro é algo especial, levando em conta que tesouro é algo valioso? E será que Deus realmente está como primícia em nossos corações? Por quê? Porque em alguns casos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, ela ainda que revela algo diferente. Mas como assim, Sadraque? Você está pré-julgando? Você está julgando? Não estou julgando. Não estou julgando. Mediante aos nossos comportamentos, dentro daquilo que nós estamos dizendo. Porque a pergunta é: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Será?
que esse é verdadeiro lugar do Senhor Jesus em nossas vidas? Por quê? As nossas ações, elas revelam muitas vezes que o nosso tesouro não é Deus, levando em conta a perspectiva de que se o nosso tesouro é Deus, eles têm que estar em primeiro lugar em nosso coração. Mas por que, Sadraque? Porque mediante as nossas atitudes, aos nossos comportamentos, a gente pode ficar horas falando, né, com pessoas sobre tudo. Sobre família, sobre amigos, sobre hobbies, sobre serviços, sobre fofocando até. A gente pode ficar horas. E você já prestou atenção que dentro desse tempo que você fica dialogando, você fica falando com pessoas, você nem lembra que Deus existe? Você nem lembra que Deus, ele é o seu Senhor, que ele é o meu Senhor, que ele é o nosso Senhor? Já é um confronto. E ainda a gente pode encontrar pessoas que acham difícil demais acordar cedo para passar um tempo com Deus. Isso daqui falou demais comigo, porque pensa bem, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Hoje eu estou em casa. Ontem eu também estava em casa. Ontem eu nem consegui. Acordei tarde. Eu falei, ficou tarde demais, eu não vou conseguir fazer a minha devocional. Para você ver que em muitos casos as nossas atitudes ela não condiz com aquilo que nós falamos. A gente pode acordar 5 horas da manhã, no meu caso, para ir trabalhar, para resolver o sustento da minha casa, o sustento da minha família, que não está errado, tá tudo certo. Tá tudo certo, você está fazendo certo. Eu estou fazendo certo, eu levanto cedo, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás do sustento da minha casa, tá tudo certo. Não está errado isso. A gente acorda cedo para poder correr atrás dos nossos objetivos, mas a gente tem dificuldade de acordar cedo para ter um tempo a sós com Deus. A gente está disposto a gastar valores. Para cada um tem uma quantidade, para cada um tem uma quantidade exata, né? Quem pode gastar muito, gasta muito. Quem pode gastar pouco, gasta pouco. Cada um, não vou aqui enumerar os valores em que a gente gasta, mas a gente gasta algumas coisas para os nossos benefícios. Vamos para um tênis, para uma roupa, para algo que a gente quer. A gente gasta, e gasta assim fácil. Eu mesmo, mês passado, eu quis comprar uma camisa. E aí, a hora que eu cheguei na loja, eu achei que a camisa seria uns R$70, 70, R$80. A camisa foi R$140. E eu passei o cartão e paguei. Sem peso na consciência, porque eu queria aquela camiseta. Eu queria aquela camiseta. E aí, a gente tem dificuldade de fazer na mesma proporção uma atitude de ofertar naquilo que é para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. A gente tem dificuldade de fazer com alegria, com prazer, alguma coisa que glorifica ao Senhor, de fato. Mas a gente diz como a primeira palavra que vem em nossa mente quando é perguntado de onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. A gente vem falar que o nosso priori da vida é Deus, a minha prioridade é Deus. Será? Será que é Deus mesmo? Alguns de nós têm bastante ousadia para falar com estranho, quando se trata de vender um produto, mas são dolorosamente tímidos
para falar aos outros do amor de Deus. Eu já encontrei pessoas habilidosas demais para vender, para negociar, para falar dos seus objetivos. Mas quando se pergunta, tem um momento para pregar a palavra do Senhor Jesus? Tem um momento para pregar sobre Jesus? Entra no estado assim de... Como é que eu posso dizer? Se tranca, se fecha, não tem... Parece que sai tudo da memória e aí não consegue expressar o verdadeiro sentimento que ele tem sobre Jesus. E encontramos pessoas assim. Encontramos pessoas nesse nível de comportamento. Alguns dão centenas de horas de serviço voluntário em organizações, mas sentem que não tem tempo disponível para servir a Deus. Quando eu falo isso, num tempo disponível para servir a Deus, eu vou falar na minha zona, na minha área de alcance, no meu... Esses dias eu saí, né, fui visitar uma igreja de um amigo, terça-feira à noite. A gente tem projeto de oração e discipulado com as mulheres na igreja, e que por sinal é Pedro, Tiago e João, né, e Jesus Cristo e o Espírito Santo, e a Trindade Santa, vamos colocar assim, junto com a pastora e as meninas que vão. E aí eu fui visitar um pastor amigo, e aí, pastor, ele sempre vai olhar, ele vai ser... Pastor é observador. E aí eu passei olhando as igrejas, né, da onde eu estava até o lugar que eu iria, deu uns 20 minutos de carro. E eu passei em frente de várias igrejas. E quando eu falo na minha área de alcance, né, na situação que eu estou vivendo, no bairro em que eu estou vivendo, eu não me conformei, mas eu vi uma grave situação. A maioria das igrejas estavam vazias, com pouquíssimas pessoas. Naquele tempo de servir ao Senhor Jesus em comunhão. Por que será? Todos estão trabalhando? Glória a Deus. Todos estão correndo atrás dos seus objetivos? Glória a Deus. Mas você já prestou atenção que em muitos casos as igrejas elas são só cheias? Eu falo em muitos casos mesmo. Poucos casos são em que as igrejas são ao contrário, são cheias na semana. Em alguns lugares eu tenho amigos que eu olho assim, nossa cara, parabéns, culto maravilhoso na semana, igreja cheia. Mas em muitos casos as igrejas estão vazias. Por que será? Por que será? É o serviço? É a agenda de trabalho? É o cansaço? É as necessidades diárias? Tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente tem que levar em consideração se realmente Jesus está no centro das nossas vidas. Porque a gente tem tempo voluntário para fazer muitas coisas e no tempo para servirem na comunidade com irmãos, a gente tem dificuldade. Estava agora há pouco conversando com a minha esposa sobre a atitude de algumas pessoas, né? Pessoas que têm dificuldade de cultuar, têm dificuldade de se relacionar com o outro na igreja, têm dificuldade de se relacionar com o outro na comunidade. Por quê? Foi ferido? Por quê? Foi magoado? Foi machucado? Por quê? O ambiente não lhe dá oportunidade para uma palavra que você acha que é sadia? Só que a gente também tem que entender que quando a gente chega nessa condição de ser crítico demais, em que o ambiente não oferece o que a gente está precisando, é porque a gente está na condição de servir o outro.
A gente não quer ser servido por aqueles que a gente acha que é mais simples do que nós, mas também a gente não quer servir o outro com aquilo que a gente acha que já somos capazes de servir o outro. É verdade, isso acontece muito. E eu quero finalizar essa reflexão dizendo assim, se nós não temos muita certeza de onde está o nosso tesouro, nós devemos fazer um autoexame para ver onde estamos investindo o nosso tempo, o nosso dinheiro, aonde está disponível o nosso tempo e para quem está disponível o nosso tempo. A gente tem que refletir sobre o que mais gostamos de falar e de pensar. E se a gente fizesse uma pergunta para algumas pessoas honestas, tem que ser pessoas honestas, porque tem pessoas honestas e desonestas. A gente tem que fazer perguntas para pessoas honestas, para olhar em nós e ver de fato o que elas verem em nós, ou o que elas ver através do ponto de vista que ela tem de nós, o que é que nós estamos dando mais valor, mediante as nossas atitudes e comportamentos. Pode ser com filhos também, pode ser com a esposa também, pode ser com alguém próximo, mas que tem que ser verdadeiro. E a gente pode se decepcionar com a lista de coisas que são mais valiosas para nós, mediante a ótica do outro. O que nós devemos fazer então? Podemos até ficar surpreso em saber que as pessoas olham em nós e vê qual é o nosso verdadeiro tesouro. E aí, para fechar essa reflexão, se o nosso tesouro, se o nosso coração está em coisas que não é o Senhor Jesus, para todos nós que somos cristãos, ou para todos nós que temos experiências fortes com Deus, palavra da moda, né? A gente precisa refletir. Onde que estamos gastando o nosso tempo? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Pois, vou repetir o texto. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro. Você sabe onde está o seu tesouro? Deus abençoe.